Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Juliana Neves Soares. Uma honra poder participar do teu programa, onde eu sou ouvinte assídua desse seu canal. Não apenas eu, mas a minha mãezinha Margarete. Na verdade, foi a minha mãe quem me ensinou a curtir você desde o rádio, Paulinho. A minha mãe sempre era ouvinte assídua do teu programa. Eu vou contar um pouco da minha história até que eu chegue nesse dia extremamente marcante que deu origem a essa história sobrenatural e que fez com que eu mudasse completamente a minha concepção a respeito do que é vida e do que é morte. A minha história é bastante impressionante. Vamos a ela. A mamãe, primeiro eu nasci da mamãe quando ela contava 34 anos. Ela dizia para todo mundo que não acreditava mais que pudesse ser mãe. Ela demorou um pouquinho para se casar. A mamãe se casou aos 32 anos de idade. E só com 34 foi que ela engravidou e eu nasci. Portanto, quando tudo aconteceu, eu era uma adolescente de 17 anos, mas a mamãe contava já 51 anos. Mas nós tínhamos uma ligação muito estreita. Como eu disse a você, foi ela quem me ensinou, isso desde que eu era assim, criança mesmo, a te escutar pelo rádio. Eu vivia junto com a mamãe sempre. Naquele dia, era comecinho do mês de dezembro, eu estive com ela num shopping de uma cidade que fica mais ou menos perto da chácara onde nós morávamos naquela época. Eu digo mais ou menos perto porque da cidade até a chácara dava 21 quilômetros. Então nós fizemos as compras, né? Eu lembro que a mamãe comprou alguma coisa de fim de ano, presente para Beltrano, para Cicrana, fez lá uma compra, inclusive compra de material de limpeza, de comestíveis para a nossa casa, porque a gente tinha que aproveitar. Uma vez que estivesse na cidade, 21 quilômetros, como se diz, não é nada, mas é uma distância. Então nós aquele dia ficamos fazendo as nossas compras e por volta de 8 horas da noite, 8h15, nós deixamos o shopping, a cidade, com destino à nossa chácara, cujo nome Chácara Recreio. Uma delícia, viver lá era uma delícia. Portanto, deixamos a cidade e tínhamos 21 quilômetros até a Chácara Recreio. Quando nós saímos, a gente estava assim no trevo, pegando a estrada, que é de pista simples, apenas uma que vai e a outra que volta, começou uma garoa, uma chuvinha bem fininha, bem fininha. E o que aconteceu foi o seguinte: a mamãe já estava com seus 51 anos, jovem ainda, eu sei, menina ainda, mas já com a famosa vista cansada, sabe? A mamãe já não tinha a mesma visão de antes. Então eu me lembro, até porque era noite e aquela chuvinha fininha, a mamãe ela não vinha na mesma velocidade que normalmente ela ia com o carro, e a nossa viagem ia ser um pouquinho mais demorada do que normalmente era. A mamãe veio mais devagar, com mais cuidado. Eu me lembro que quando nós atingimos mais ou menos a metade da nossa pequena jornada, eu percebi que a minha mãe estava ficando ligeiramente agitada, porque, como eu disse, né? Ela, aos 51 anos, ela começou a coçar assim a vista. Eu olhava assim para ela e reparava que ela estava, às vezes, abrindo os olhos demais, noutras horas, fechando os olhos demais. Na verdade, ela já tinha um certo temor para dirigir à noite, e cuidadosa como ela era, nossa, ela estava ficando aflita. E eu, 17 anos, com uma atitude típica de adolescente rebelde,
Eu estava sentado ali no banco da frente da mamãe, ensaiava aquela falsa raiva que todo adolescente tem do mundo. Parecia sempre que havia um motivo para eu me indignar, mas depois a gente vai vendo que não é nada disso. Os anos vão passando e eu percebi que a minha revolta era apenas um estado passageiro de euforia. De qualquer modo, logo eu notei o desconforto que a minha mãe se encontrava naquele instante. Minha querida e amada mãe Margarete. Então eu, de certo modo, resolvi também incomodá-la ainda mais. Eu lançava algumas frases assim de efeito no ar. Ô mãe, a senhora precisa ir no oculista. Vai ver que esse óculos que a senhora está usando, o grau já não é o grau que a senhora necessita. Ela mal respondia. Eu percebia que a mamãe ficava ainda com mais raiva ou mais preocupada. Aí de repente eu mudava de assunto. Mãe, essa chuvinha está incomodando, né? Eu também fico preocupada, sabe, mãe? Quando chove, eu sei que fica mais difícil para a senhora enxergar, né? Às vezes a minha mãe olhava assim de soslaio para mim, mas nada respondia. Eu, querendo mudar o clima e fazendo piadinhas também, dava uma pequena risadinha, como que se essa atitude fosse mudar a situação, porque a mamãe estava tensa. Observando que a mamãe estava muito concentrada na viagem e prestando atenção em tudo que fazia ao volante, eu voltei o meu rosto para a janela e de repente você vê a vantagem de se estar no mês de dezembro. De repente o tempo muda. Aquela garoinha que estava no começo, nos primeiros 10 quilômetros, desapareceu. Olha, de repente o céu deu uma clareada, eu já vi a lua. A lua venceu aquelas nuvens que havia e de repente apareceu bonita no céu, tanto que eu falei para minha mãe: mãe, a beleza da lua venceu. Já não tem mais chuva. E olha que lua bonita. Mas a minha mãe, que ainda continuava concentrada em tudo que fazia ao volante, deu apenas um sorriso. Mas ter parado aquela chuvinha e ter clareado a noite com a presença da lua me fez lembrar daquele ponto. Faltando exatamente 7 quilômetros para a nossa chegada à nossa chácara do Recreio, nós íamos passar pela chuva de ouro. Para quem não sabe, eu falando chuva de ouro, ela é uma árvore muito bonita. Essa árvore tem mais ou menos os seus 10 metros de altura e naquele momento, a partir de dezembro, ela se destacava, essa árvore ficava linda, linda, linda. Tanto é que o nome da árvore é chuva de ouro. O que acontecia com a árvore nessa época? A árvore se enchia de cachos amarelos alongados, eram flores amarelas, cachos alongados, que o pessoal mais técnico chamava de inflorescências pendentes. Noutras palavras, eram cachos longos e amarelados que parecia de fato uma chuva de ouro. Essa árvore é linda, linda, linda. E como agora o céu havia clareado e a lua estava bem clara no alto, daria para eu ver a beleza da chuva de ouro, a árvore que ficava bem na beira da estrada. Mas, na medida em que minha mãe vem se aproximando da chuva de ouro, eu percebi que havia algo debaixo daquela árvore. No princípio, imaginei até que fosse um animal parado, mas logo eu vi que era uma estranha garotinha. Ela estava sentada
me parece que nas raízes da árvore e com os braços em torno dos joelhos. Sabe quando a pessoa senta-se num lugar assim mais baixo e ela abraça com os bracinhos os próprios joelhos? Ela estava assim, só que de costas, e pelo movimento ritmado de suas costas, deu-me a claríssima impressão de que ela estava chorando. Como a mamãe vinha numa velocidade tranquila, sossegada, eu pude ver isso tudo. Só que eu não consegui perceber mais do que isso. Passamos por ela, apesar da pouca velocidade, você sabe que como ela estava fixa e o carro em movimento, não é uma coisa que você pode ficar observando durante muito tempo. Foi rápido um instante, passamos por ela. Foi nessa hora que eu me senti terrivelmente incomodada e eu olhei para minha mãe e falei: mãe, o que você está fazendo? Por que a senhora não encostou para ajudar aquela menina, aquela garotinha? O que você está falando, menina? Que garota? Eu vi que a minha mãe, ela estava falando a verdade, apesar dela ter fama de ser brincalhona, dona Margarete. Mas ela não brincaria com um assunto tão sério. E logo eu entrei em profundo estado de reflexão. Minha mãe queria saber mais. O que você falou? Que garota? E eu contei para minha mãe que eu tinha visto debaixo da chuva de ouro, a árvore, a menina sentada nas raízes, abraçada com os bracinhos abraçando seu joelho e chorando. A minha mãe não se conformou. Você está brincando a essa hora da noite? Então é uma criança perdida? Você tem certeza que você viu isso? E eu respondi para minha mãe: absoluta certeza, mãe. Eu vi. A minha mãe já querendo fazer uma ameaça, tipo, se isso não corresponder à realidade eu vou te dar uma bronca, parou o carro do lado direito e teria que fazer o retorno. Então atravessar toda a pista para ela voltar na pista sentido contrário ao que íamos. Enquanto a minha mãe ficou parada ali observando se havia algum movimento, se ela podia fazer a manobra, eu repliquei para ela, repetindo: não, mãe, pode ir mesmo, pode voltar. Eu tenho certeza do que vi. Voltamos. A gente tinha passado o quê? Uns 2 quilômetros, se tanto. De repente, foi a minha mãe que se manifestou desta vez. Ela viu antes que eu visse. Filha, mas o que será que é aquilo? Eu abri assim os olhos, porque eu tinha fechado um pouquinho os olhos pensando em tudo que eu havia visto. Eu abri assim os meus olhos com um certo receio, medo, porque eu tinha fechado os olhos pensando em tudo que eu tinha visto. Ficava até com medo do que eu poderia ver de novo. E logo um calafrio subiu pela minha espinha. O que minha mãe estava vendo era realmente a mesma menina por quem tínhamos passado há pouco. Ela estava lá, exatamente no mesmo lugar, sentada na raiz, debaixo da chuva de ouro. Minha mãe, como tinha visto um pouquinho antes, ela começou a reduzir a velocidade, ela parou exatamente na direção da árvore chuva de ouro, só que no sentido contrário agora. Só que a mamãe queria parar na lateral da chuva de ouro, que era o sentido que íamos antes. Então ela foi, novamente deu a seta, olhou o movimento para frente, para trás, me pediu uma ajuda nesse sentido. E eu me lembro de ter dito à minha mãe: pode ir, mãe, pode ir. A minha mãe fez então a curva na estrada e parou o carro agora bem na frente da árvore chuva de ouro, que era para mim uma árvore que sempre me chamava atenção pela sua beleza.
Mas hoje algo havia superado a beleza daquela árvore. A presença da menina. De modo que minha mãe parou o carro, também assim, bem de frente para a menina. Só que a menina se encontrava do mesmo modo que eu a tinha visto pela primeira vez, de costas. E aí a mamãe começou a baixar o meu lado assim da janela, porque o meu lado é que ficava, que dava a visão para a menina. Entenderam? O lado da motorista, que era minha mãe, ficava para o lado da pista. Pro lado da árvore da menina era a minha janela. Ela começou a baixar o meu vidro e já quando a janela estava pela metade, a mamãe gritou: "Ei, garota! Menina, garota, você tá precisando de alguma ajuda, filha?" Nessa hora eu fiquei com medo, sabe? Eu vi que a menina continuava na mesma posição. Então eu disse: "Ô, mamãe, vamos embora. Vamos embora, mamãe." Eu falei com a minha voz absurdamente dissonante, sabe, aterrorizada, trêmula. Mas a minha mãe, ela fingiu que nem me escutava nessa hora. E aí a mamãe repetiu: "Ei, garota, você tá me escutando? Você tá me ouvindo?" Foi quando a menina parou de chorar e começou a se levantar calmamente do jeito que ela estava. Mas continuava de costas. Ficou de pé, mas de costas. Ela estava vestindo um longo vestido branco que ia até seus joelhos. Nos seus pés pequenos não havia nenhum calçado. Ela estava descalça. Ficamos olhando sem qualquer reação. Em um instante, a menina então virou bruscamente o rosto na nossa direção. E foi uma das piores coisas que eu vi na vida, porque aquela menina estava com o rosto totalmente deformado. A metade do lado direito da cabeça estava amassado, chegando a comprometer a sua visão do olho direito. O maxilar da menina parecia deslocado. Nunca poderei esquecer aquela cena. Apesar de ser profundamente amedrontadora, havia algo que me entristecia também. Mas diante da visão, a minha mãe também se assustou. E como o carro estava ligado, ela engatou a primeira e acelerou com o carro e deixou a menina novamente sozinha. Eu não tentei corrigir a minha mãe, tipo: "Ô mãe, mas por que você foi embora, mãe? Vamos voltar lá." Porque não era preciso ser dito absolutamente nada. Nós entendemos, eu de meu turno e a minha mãe, com a sua experiência de quem tem 51 anos, eu tinha 17, de que alguma coisa extraordinária, alguma coisa extraterrestre, alguma coisa que fugisse completamente de nossa compreensão estava acontecendo, havia acontecido. Chegamos em casa, eu e mamãe resolvemos tomar um banho, até para acalmar, para aquele susto passar. E nós ainda, lógico, conversamos sobre o assunto. Eu perguntava para minha mãe: "O que poderá ser, mãe, aquilo? O que teria sido aquilo que nós vimos?" E a minha mãe dizia: "Não sei, filho, eu nada entendo disso, mas alguma coisa muito triste aconteceu com essa menina, com essa garota. Alguma coisa que foge completamente à minha compreensão. É melhor a gente tentar esquecer isso para sempre, filha, tá? Vamos evitar tocar nesse assunto." Eu sabia que a minha mãe estava falando sério, muito sério. Era comecinho do mês de dezembro, para ser precisa, dia 3. Eu teria que, no dia seguinte, voltar ao colégio para apanhar meu boletim e saber se de fato eu teria que fazer algum exame ou não. Como faltava coisa de meio ponto, o famoso 0,75, para eu fechar a nota, a professora pediu que eu entregasse apenas um trabalho.
E esse trabalho, naquela época, eu devia fazer indo à biblioteca. Naquele instante era assim. Não havia essa coisa do Google, não. Eu tinha que pesquisar na biblioteca. Eu estava na biblioteca, fiz a pesquisa pedida, solicitada pela professora, fiz a transcrição da pesquisa em texto e, de repente, eu encontro na biblioteca algo que me chama a atenção. Eram jornais antigos daquela cidade. E eu me lembrei na hora de tudo aquilo que na noite anterior eu e a mamãe nós tínhamos vivido. Quem sabe jornais antigos pudessem me dar alguma explicação. Eu tinha 17 anos e isso ficou nítido na minha mente. E eu deveria pesquisar. E, para minha surpresa, eu encontrei uma notícia que completava naquele dia, 4 de dezembro, 11 anos. De acordo com a notícia, uma pequena garotinha voltava com a família de uma viagem por aquela estrada, quando o pai, que estava ligeiramente alcoolizado, perdeu o controle do carro e se chocou contra a chuva de ouro. A chuva de ouro, vocês lógico que se lembram, é a árvore, a mesma árvore. Meu Deus do céu, olha o que eu descubro. A garota foi a única vítima fatal do acidente, mas o pai, que não conseguiu suportar a culpa pela morte da menina, acabou depois tirando sua própria vida. Uma semana. Foi no dia da missa de 7º dia da morte da menina. E tudo então se completou. Sinceramente, até ali eu não sabia o que fez a garota aparecer para a gente, mas finalmente eu percebi qual era o motivo da tristeza da garotinha, porque ela estava chorando, aquela menina. O motivo da sua tristeza, eu imaginei, era ter vivido pouco e ainda ter sabido que seu pai havia abreviado a sua própria vida devido à morte dela. Fiquei profundamente tocada. O jornal não podia sair da biblioteca. E nós não tínhamos naquele instante essa facilidade, do celular, que eu pudesse fotografar. O que eu consegui foi o famoso Xerox. Quanto tempo as pessoas não falam mais de Xerox? Então eu paguei para que a bibliotecária fizesse uma cópia daquela notícia em Xerox. E eu levei para minha mãe, que ficou estarrecida. Tão estarrecida que ela fez questão de voltar comigo depois à biblioteca para ler o próprio jornal original. Mamãe de nada entendia desses assuntos, mas sabia que aquela menina precisava de algum tipo de ajuda. E a ajuda que ela encontrou para oferecer àquela alma era justamente as orações. Fomos a uma igreja católica e encomendamos juntas, eu e mamãe, para o padre, que missas fossem celebradas em sufrágio à alma daquela menina e do pai dela, dos dois. Estivemos presentes, inclusive eu e mamãe, nessa missa. Continuamos morando lá na chácara por mais 5 anos. Quando eu completei a idade de 22 anos, foi que eu conheci o Michel e nós nos casamos. E eu me mudei da chácara e a mamãe resolveu também vendê-la, porque não tinha sentido ela continuar sozinha morando lá. Mas nesse período de mais 5 anos, passávamos pela mesma estrada, diante da chuva de ouro, a árvore, e nunca mais vimos a menina. Nunca mais.
Então eu e mamãe entendemos de que agimos de maneira correta. Em dias ensolarados, quando nós passávamos de frente à chuva de ouro à árvore, a vista era tão linda, tão aprazível. E, sinceramente, ainda que o ar-condicionado do carro estivesse ligado, nessa hora, abríamos a janela para sentir um pouquinho do perfume daquela árvore e um pouquinho daquela brisa. Era algo que fazia bem tanto para mim quanto para a mamãe. São mistérios da vida. Quando eu comecei a namorar o Michel, o meu marido, foi ele inclusive quem me tirou da chácara, né, Michel? Ele está aqui ao meu lado enquanto eu teclo contando-lhe essa história. Eu o levei lá durante o dia para mostrar essa árvore para ele. E nós nesse dia observamos que nessa árvore havia 3 casinhas de João de Barro. 3. O Michel, como sempre adorou fotografia, fotografou as casinhas de João de Barro com os seus devidos moradores. E depois ele fez um comentário: se os pássaros habitam essa árvore, é porque ela é um lugar de paz. Nesse dia até me emocionei e eu disse para o Michel: olha, concordo com você, eu só não sei se ela era assim antes das atitudes tomadas pela mamãe e por mim, diante de tudo que eu narrei para vocês. Tal história mudou completamente a minha concepção sobre morrer e viver e morrer. Gostaria de merecer por parte de vocês um comentário especial nessa minha história da meia-noite.